A Natuza Neri, aquela jornalista que teve uma treta com o Pablo Marçal na época do Rio Grande do Sul, ela está preocupada se vai haver uma subversão e vai ter aí uma quebra na tradição das eleições, que é a quebra do Teatro das Tesouras. Observe o que ela vai falar nesse vídeo aqui. Eu pergunto para a fonte, e se o hecatombe acontece, a história é subvertida, a tradição é revolvida? Resumindo, se a tradição for quebrada, né? Que tradição quebrada? Que tradição seria essa? Quem é Natuza Neri? Natuza Neri é aquela lá que falou mal do Pablo Marçal, que ele fazia fake news com relação às enchentes do Rio Grande do Sul, né? Ela levou um processo, a Globo levou um processo, Pablo Marçal processou a Globo e a Natuza Neri, e esse processo continua, embora tenha gente falando aí, como Nando Moura, que o Pablo Marçal arregou e tirou os processos. O processo ainda corre em aberto, tá? Só para você saber. E ela solta essa aí, se a tradição for quebrada. E ela solta essa aí, se a tradição for quebrada. Mas que tradição é essa? O famoso Teatro das Tesouras. A esquerda, a mídia, eles querem passar a ideia de quem fala do Teatro das Tesouras está fazendo uma conspiração, mas não é conspiração nenhuma. Existe o Teatro das Tesouras, que é justamente essa troca de poder que sempre existiu entre o PT, MDB, PSD, PSDB, esses partidos aí, por exemplo, o PT, que é de esquerda, PSOL, que é de extrema esquerda, aí tem a troca de poder com o PSDB, com o MDB, que são os partidos que a mídia quer passar a ideia de que esses partidos são de direita, mas não são. Esses partidos são de esquerda, centro-esquerda, é tudo farinha do mesmo saco, né? Mas eles querem passar a ideia, a má informação de que PSDB, MDB são de direita e o partido do Bolsonaro, por exemplo, é extrema direita. Então eles querem passar essa informação para ficar sempre nesse Teatro das Tesouras. Para piorar a situação, nós temos hoje o Bolsonaro apoiando o Nunes, e aí é como se realmente fosse direita, passando a ideia como se isso realmente fosse a direita. Então nós teríamos aí em São Paulo, segundo a ideia da esquerda, a ideia da mídia, e o Bolsonaro está contribuindo para isso. Aí nós teríamos aí o Boulos de esquerda, a Tabata de esquerda, e teríamos aí o Nunes, segundo, vou estar sempre frisando isso, segundo a mídia, Nunes seria de direita, o Pablo Marçal seria um aleatório para eles, né? Mais representante da direita, e a Marina Helena da direita. Então, nesse caso, qual seria a tradição que a Natuza Neri está falando aí? Aí nós teríamos o Boulos versus o Ricardo Nunes, a esquerda versus a direita, segundo eles. E aí, cara, é o problema do Bolsonaro ter entrado nesse jogo aí apoiando o Ricardo Nunes. Tem um vídeo dele aí pedindo voto pro Ricardo Nunes. É como se ele realmente tivesse fortalecendo a ideia de que o Nunes é a direita. E não é, cara. O Nunes não é direita, o Nunes é esquerda. Todas as portas de esquerda. Esse é o Teatro das Tesouras. E o Bolsonaro, Silas Malafaia, Tarcísio está contribuindo para esse Teatro das Tesouras, tá? Você que é bolsonarista, não se engane. Bolsonaro está do lado errado e está contribuindo para o Teatro das Tesouras. Beleza? E aí o que a Natuza Neri está falando? E se quebra essa tradição? Se o Pablo Marçal entra na jogada e vai para o segundo turno, o que nós vamos ter aí? Teríamos aí o Pablo Marçal no segundo turno contra ou o Boulos ou o Ricardo Nunes. Aí seria a quebra da tradição. Aí seria realmente o cara que chegou e desmontou todo o sistema, porque o sistema estava todo armado para funcionar o Teatro das Tesouras. Mas aí o Pablo Marçal veio e bagunçou esse sistema aí, e agora eles estão preocupados no que vai acontecer, porque nem eles sabem, nem eles têm ideia do que pode acontecer agora daqui para frente. Se vai ser quebrada a tradição ou se o Teatro das Tesouras vai se manter. Agora com o apoio do Bolsonaro, né? E a esquerda não, e Boulos não chegue no segundo turno. O que vocês vão fazer? E a resposta foi: a nossa base vai em grande parte com o Nunes. Isso é o que eu sempre tenho falado aqui, né? Se nós temos aí um segundo turno de Ricardo Nunes e Pablo Marçal,
a base da esquerda vai toda para o Ricardo Nunes, que eles consideram como direita, mas falsamente, que eles sabem que não é de direita, mas eles usam isso como se fosse de direita para montar o teatro das tesouras, para ficar essa troquinha de poder entre eles ali, sendo que acaba ficando tudo pela esquerda. Aí você vê quem era a secretária do Ricardo Nunes, a Marta Suplicy, do PT. Se o Ricardo Nunes fosse de direita, se o PSDB fosse de direita, a Marta Suplicy seria a secretária dele, sendo que ela é do PT, é de esquerda. O Ricardo Nunes era vice de quem? Do Bruno Covas, esquerda. Então tá vendo aí onde é que tá o Teatro das Tesouras? É sempre essa troca de poder, é sempre essa companheirada. Eles dão cargos uns para os outros para se manter o poder sempre entre eles ali, que é tudo de esquerda, e eles fingem esse teatro de ser rivais uns dos outros, mas são tudo a mesma coisa. Tanto que a Marta Suplicy saiu da secretaria do Nunes e foi ser vice do Boulos. O poder ficaria sempre entre eles ali. Aí chega o Pablo Marçal e quebra todo esse protocolo, quebra toda essa farsa, escancara para o Brasil inteiro essa farsa. E aí, para piorar, nós temos o Bolsonaro, o Tarcísio e Silas Malafaia batendo no Pablo Marçal, apoiando o Ricardo Nunes, fazendo parte de todo esse jogo sujo aí. Entenda, Bolsonaro, Tarcísio e Silas Malafaia tá fazendo parte desse jogo sujo e ficando contra o cara que veio para desmontar tudo isso aí, tá? Ninguém tá falando que o Pablo Marçal é o melhor político do mundo, ninguém tá falando que ele é o salvador da pátria. Como você vai ver aí alguns influenciadores que se acham os donos da razão, como o Nando Moura, o Brigadeiro, se acham dono da razão, os deuses do Brasil. Eles são os maiores filósofos, cara. Eles são os maiores pensantes. Então, se você tá apoiando o Pablo Marçal, ele acha que você tá idolatrando o cara. Ele acha que é o salvador da pátria, é o novo Messias, não sei o que. São tão... Eu não vou nem baixar o nível deles, não, que o nível deles é ficar chamando todo mundo de idiota, todo mundo que discorda deles, eles vão logo xingando, né? Mas eu vou dizer, vou ser tranquilo, eles são tão sem noção de um jeito que eles chamam o povo que elegeu o Bolsonaro de gado. Aí agora que o Pablo Marçal veio, todo mundo viu que o Bolsonaro tá do lado errado, as pessoas passaram a apoiar o Pablo Marçal. E eles estão falando o quê? Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, essa turminha aí, o que eles estão falando? Aí eles agora buscaram um novo Messias. Cara, são tão... Mas é muita falta de raciocínio lógico, velho. O mesmo povo que vocês estão chamando de gado do Bolsonaro, não apoiou o Bolsonaro nas posições dele, tá apoiando o Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal vacila, pisa na bola, o que esse mesmo povo que vocês estão dizendo que tá idolatrando o Pablo Marçal vai fazer? Não vai apoiar o cara se o cara estiver errando, velho. Vocês são muito sem noção. Vocês são muito sem ideia, sem lógica. Mais esperado do que, né? Da galera que já foram Lula, já foram Bolsonaro, agora é MBL, Kim Kataguiri. Esperar o que desses caras, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Então, voltando aqui. Aí esse é o sistema, o Teatro das Tesouras, que eles querem trocar sempre o poder entre si, e agora eles estão preocupados com a chegada do Pablo Marçal, que ninguém esperava por isso. O Ricardo Salles era para estar no lugar do Pablo Marçal, mas ele foi sacado pelo sistema ali, o joguinho político do Bolsonaro, do Valdemar de Costa Neto, com toda aquela turminha ali, toda aquela sujeirada do Ricardo Nunes, fizeram com que eles sacassem o Ricardo Salles, que seria o candidato da direita. Pablo Marçal viu isso e chegou aí para desmontar todo esse sistema. Essa é a situação dessas eleições de São Paulo, tá? Essa é a situação. Eles estão preocupados agora com que esse teatro seja desmontado, tá? Essa é a real. Claro, aí entra aí uma questão de um bom senso, né, nas circunstâncias. E eles acham o Marçal mais perigoso do que o Bolsonaro, inclusive, né? Eles acham o Marçal mais perigoso que o Bolsonaro. Por quê? Por que você acha que eles acham o Marçal mais perigoso que o Bolsonaro? Mais perigoso para quem? Para o Brasil? Lógico que não, mais perigoso para eles, para o sisteminha sujo deles. Por quê? Porque o Marçal não é controlado igual o Bolsonaro. Você tem que parar, tem que deixar suas paixões de lado, velho. Deixa suas paixões de lado se você é bolsonarista e tá assistindo esse vídeo aqui. Se esse vídeo chegou para você e você tá com o Bolsonaro até o fim, deixa as paixões de lado e observa os fatos. Contra fatos não tem argumento, tá? O Bolsonaro tá apoiando o cara de esquerda. O próprio sistema diz que o Pablo Marçal é mais perigoso para eles do que o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro eles conseguem ainda
manipular. Já o Pablo Marçal não. Pablo Marçal não é político, tá chegando agora totalmente antissistema. Se ele vai se manter assim, só colocando ele no poder para ver o que é que vai acontecer. Se ele vai se manter ou se foi só uma farsa. Não tem o que fazer. Não tem como... eu tenho uma bola de cristal aqui e eu sei que se esse cara ganhar, ele vai enganar todo mundo. Ele tá enganando todo mundo. Não tem como saber, velho. Coloca ele lá e aí a gente vê se ele realmente vai continuar desse jeito aí ou se ele vai se vender para o sistema assim como o Bolsonaro fez. Lembrando que o Bolsonaro já está na política já há mais de 20 anos, né? 28 anos como deputado, virou presidente. Foi importante ele como presidente, tá? Foi importante, a gente colocou ele como presidente. Foi importante essa ascensão do Bolsonaro porque despertou a direita, né? Ele foi importante para despertar a direita, mas nós não podemos ser refém do bolsonarismo, não podemos ser refém do Bolsonaro que agora ele está se envolvendo com o sistema. Esse é o fato, tá? Você vê aí o próprio sistema falando que Marçal é mais perigoso que o Bolsonaro. Você acha que eles estão preocupados com o Brasil? Não, estão preocupados com o sistema. É a boquinha deles lá. Então, para eles, o Marçal é mais perigoso. Por quê? Porque ele não... Até o momento, ele se mostra totalmente antissistema e indomável. Esse é o fato, tá? Esse é o fato que nós temos até aqui. Então é isso, cara. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!